Sejam todos bem-vindos ao canal Companheiros da Luz. Campanha de divulgação do Consolador Prometido, por Jesus Cristo, dádiva divina da terceira revelação, materializado nas obras da codificação espírita, que semeia as diretrizes reveladoras de Deus, a forjar nossa evolução moral, trazidas ao mundo pelos emissários do Senhor, apontando-nos rumo à nova era. Leitura-estudo da primeira obra básica da codificação espírita, intitulada O Livro dos Espíritos, publicado em 1857, em Paris, França. Conteúdo de revelação, extrato de respostas psicografadas a diversos médiuns pela espiritualidade superior, quando inquirida por Allan Kardec. Iniciemos então a leitura do questionário de subtítulo: Materialismo. Perguntas 147 e 148, da segunda parte, denominada Mundo Espírita ou dos Espíritos. Capítulo 2, Encarnação dos Espíritos. Pergunta de Kardec, número 147. Por que os anatomistas, os fisiologistas, e em geral, os que aprofundam a ciência da natureza, são, com tanta frequência, levados ao materialismo? Resposta dos Espíritos. O fisiologista refere tudo ao que vê. Orgulho dos homens, que julgam saber tudo, e não admitem haja coisa alguma, que lhes esteja acima do entendimento. A própria ciência que cultivam, os enche de presunção. Pensam que a natureza, nada lhes pode conservar oculto. Pergunta de Kardec, número 148. Não é de lastimar, que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, contrariamente, mostrar ao homem, a superioridade da inteligência que governa o mundo. Deve-se, daí concluir que são perigosos. Resposta dos Espíritos. Não é exato que o materialismo seja uma consequência desses estudos. O homem é que deles tira uma consequência falsa, pela razão de lhe ser dado abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. Acresce que, o nada os amedronta mais, do que eles quereriam que parecesse, e os espíritos fortes, quase sempre, são antes fanfarrões do que bravos. Na sua maioria, só são materialistas, porque não têm com que encher o vazio do abismo, que diante deles se abre. Mostrai-lhes uma âncora de salvação, e a ela se agarrarão pressurosamente. Nota de Kardec. Por uma aberração da inteligência, pessoas há que só veem nos seres orgânicos a ação da matéria, e a esta atribuem todos os nossos atos. No corpo humano, apenas veem a máquina elétrica. Somente pelo funcionamento dos órgãos, estudaram o mecanismo da vida, cuja repetida extinção, observarão, por efeito da ruptura de um fio, e nada mais enxergaram, além desse fio. Procuraram saber se alguma coisa restava, e como nada acharam senão matéria, que se tornara inerte, como não viram a alma escapar-se, como não a puderam apanhar, concluíram que tudo se continha nas propriedades da matéria e que, portanto, a morte se seguia à aniquilação do pensamento. Triste consequência, se fora real, porque então, o bem e o mal nada significariam, o homem teria razão para só pensar em si, e para colocar acima de tudo, a satisfação de seus apetites materiais. Quebrados estariam os laços sociais, e as mais santas afeições se romperiam, para sempre. Felizmente, longe estão de ser gerais semelhantes ideias, que se podem mesmo ter por muito circunscritas, constituindo apenas opiniões individuais, pois que em parte, alguma ainda formaram doutrina.
Uma sociedade que se fundasse sobre tais bases, traria em si o germen de sua dissolução, e seus membros se entredevorariam como animais ferozes. O homem tem, instintivamente, a convicção de que nem tudo se lhe acaba com a vida. O nada lhe infunde horror. É em vão que se obstina contra a ideia da vida futura. Ao soar o momento supremo, poucos são os que não inquirem do que vai ser deles, porque a ideia de deixar a vida para sempre algo oferece de pungente. Quem, de fato, poderia encarar com indiferença uma separação absoluta, eterna, de tudo o que foi objeto de seu amor? Quem poderia ver, sem terror, abrir-se diante de si o imensurável abismo do nada, onde se sepultassem para sempre todas as suas faculdades, todas as suas esperanças, e dizer a si mesmo: pois que, depois de mim, nada mais, senão o vácuo, tudo definitivamente acabado. Mais alguns dias, e a minha lembrança se terá apagado da memória dos que me sobreviverem. Nenhum vestígio, dentro em pouco, restará da minha passagem pela terra. Até mesmo o bem que fiz será esquecido pelos ingratos a quem beneficiei. E nada, para compensar tudo isto, nenhuma outra perspectiva, além da do meu corpo roído pelos vermes. Não tem este quadro alguma coisa de horrível, de glacial. A religião ensina que não pode ser assim, e a razão nolo confirma. Mas, uma existência futura, vaga e indefinida, não apresenta o que satisfaça ao nosso desejo do positivo. Essa, em muitos, a origem da dúvida. Possuímos alma, está bem, mas que é a nossa alma? Tem forma, uma aparência qualquer. É um ser limitado, ou indefinido. Dizem alguns que é um sopro de Deus, outros uma centelha, outros uma parcela do grande todo, o princípio da vida e da inteligência. Que é, porém, o que de tudo isto ficamos sabendo? Que nos importa ter uma alma, se, extinguindo-se-nos a vida, ela desaparece na imensidade, como as gotas d'água no oceano. A perda da nossa individualidade não equivale, para nós, ao nada. Disse também que a alma é imaterial. Ora, uma coisa imaterial carece de proporções determinadas. Desde então, nada é, para nós. A religião ainda nos ensina que seremos felizes ou infelizes, conforme ao bem ou ao mal que houvermos feito. Que venha a ser, porém, essa felicidade que nos aguarda no seio de Deus. Será uma beatitude, uma contemplação eterna, sem outra ocupação mais do que entoar louvores ao Criador. As chamas do inferno serão uma realidade ou um símbolo. A própria Igreja lhes dá esta última significação, mas, então, que são aqueles sofrimentos? Onde esse lugar de suplício? Numa palavra, que é o que se faz, que é o que se vê, nesse outro mundo que a todos nos espera. Dizem que ninguém, jamais voltou de lá, para nos dar informações. É erro dizê-lo, e a missão do Espiritismo consiste precisamente, em nos esclarecer acerca desse futuro, em fazer com que, até certo ponto, o toquemos com o dedo, e o penetremos com o olhar, não mais pelo raciocínio somente, porém, pelos fatos. Graças às comunicações espíritas, não se trata mais de uma simples presunção, de uma probabilidade sobre a qual cada um conjeture à vontade, que os poetas embelezem com suas ficções, ou acumulem de enganadoras imagens alegóricas. É a realidade que nos aparece, pois que são os próprios seres de além-túmulo, que nos vêm descrever a situação, em que se acham,
relatar o que fazem, facultando-nos assistir, por assim dizer, a todas as peripécias da nova vida, que lá vivem, e mostrando-nos, por esse meio, a sorte inevitável que nos está reservada, de acordo com os nossos méritos e deméritos. Haverá nisso, alguma coisa de antirreligioso? Muito ao contrário, porquanto os incrédulos encontram aí, a fé, e os tíbios, a renovação do fervor, e da confiança. O Espiritismo é, pois, o mais potente auxiliar da religião. Se ele aí está, é porque Deus o permite, e o permite, para que as nossas vacilantes esperanças se revigorem, e para que sejamos reconduzidos à senda do bem, pela perspectiva do futuro. Chegamos ao final da leitura deste questionário. Não percam a leitura do próximo de subtítulo: A alma após a morte, sua individualidade, vida eterna, do capítulo 3, Retorno da vida corporal à vida espiritual. Muito obrigado, boa reflexão, que Jesus abençoe a todos.